Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly React. Então peço a vocês, se é novo aqui pela primeira vez, que já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e também não deixe de compartilhar nossos vídeos com os seus amigos, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês. E polêmico o anúncio de Vitor Pereira como técnico do Flamengo. Fala pessoal, agora a gente já pode dizer de forma oficial, Vitor Pereira vai ser o treinador do Flamengo em 2023. Nesta terça-feira, o clube, em suas redes sociais, informou ter um acordo com o treinador para comandar a equipe profissional na próxima temporada. Foi um comunicado de forma bastante cuidadosa, até por questão jurídica, já que Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro deste ano. O Flamengo se cercou de cuidados, então fez um informe ao público de que Vitor Pereira tem esse acordo e vai assinar o contrato a partir de 1º de janeiro de 2023, contrato que vai valer por um ano. Vitor Pereira vai custar ao Flamengo, junto com a sua comissão, 4,5 milhões de euros por temporada, cerca de 25 milhões de reais. Então, a partir de 2 de janeiro, no Ninho do Urubu, o Vitor Pereira vai comandar o Flamengo com foco em grandes competições na próxima temporada, especialmente o Mundial de Clubes, que ainda não tem data nem local, ainda não estão marcados pela FIFA. O Flamengo tem tudo encaminhado para contar com Ayrton Lucas em definitivo. Ele está emprestado pelo Spartak de Moscou até 31 de dezembro. 7 milhões de euros vai custar essa contratação. O Flamengo ainda de olho no mercado também para contar com Gerson do Olympique de Marseille, quer recontratar esse jogador, mas o clube francês ainda bate na tecla, quer cerca de 20 ou 22 milhões de euros pelo atleta. Então o Flamengo ainda martela para contar mais uma vez com o Coringa, ali o seu camisa 8 do histórico time de 2019. E aí alguns nomes circulam, como por exemplo Diego Rossi, atacante do Fenerbahçe, o Claudinho, que atua no futebol russo. Esses nomes por hora não estão na mesa do Flamengo. O Flamengo de olho aí nas possibilidades no mercado, mas mais atentamente vai discutir primeiro com Vitor Pereira para saber quais as posições necessárias e aí sim efetivar contratações, além das renovações que já fez Felipe Luiz e também Davi Luiz, que estão garantidos por mais um ano no Ninho do Urubu. Vamos lá, fãs de esportes, a gente mostra então os números do Vitor Pereira no Corinthians. 64 jogos com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas, o aproveitamento de 51,6%, 75 gols marcados, a média boa de 1,17 e 57 sofridos, 0,89 por jogo. Uma final disputada, mas não conquistou nenhum título. Tá aí um assunto que vai render. Vai precisar de força, não vai? Vai, então, puxa, pega teu puxa café, a fila. pilão. O meu tá na mão. O meu também tá na mão, tomar um café aqui. Então faz o seguinte, quando você toma, eu aciono o Praz, porque depois, nessa roubada, eu vou ficar só tomando o meu café pilão. Pegando a força do café. Exatamente, porque esse debate reúne duas torcidas de muito peso. Pilão é o café forte do Brasil e a roubada é sua. O que falar dessa história do Vitor Pereira no Flamengo? Você fala? Não, eu tava falando aqui antes de ir pro intervalo, né? Que eles fizeram um anúncio, né? Mas que não está assinado, que tem que ter cuidado, né? Mas, assim, falando sério, foi uma condição bem, para usar a palavra, estranha, né? Pelo menos até por tudo que a gente ouviu até agora. Eu estou curioso para ver a coletiva de apresentação do Vitor e entender a explicação e o motivo. Porque assim, ele acabou o contrato com o Corinthians, ele acerta com quem quiser, ponto. Ok? O Flamengo estava sem treinador, o Dorival acabou o contrato, ele acerta com quem quiser, ponto. Só que a história que foi vendida da saída dele do Corinthians causa um mal-estar muito grande, né? Em relação aos posicionamentos, em relação à saúde, a declaração dele, pela explicação, pela entrevista coletiva dele na apresentação. Também tô, Zupa, eu também quero a tua opinião em relação a isso. Ele deu há 29 dias, para ser mais precisa, uma declaração falando: eu não estou indo para canto nenhum, eu estou voltando para casa porque eu preciso ajudar na minha família, no movimento da minha família por conta da doença da minha sogra.
É isso que ele diz e logo depois a gente começam os rumores de que ele poderia ir para o Flamengo. Eu custei a acreditar. Foram 12 dias. 12 dias depois né? ele já estava em negociação com o Flamengo. Hoje chegou a confirmação, o Flamengo diz que está em negociação com o Vitor Pereira. Há brincadeiras, inclusive, nas redes sociais, falando se há negociação, então absolutamente tudo pode acontecer, porque ainda não tem assinatura, e não tem assinatura porque ele tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro. No dia 1º, aí sim ele será ou deve assinar o seu contrato com o Flamengo. O que você acha que aconteceu? Como é que você acha que isso vai lidar? E como é que você acha que o clima vai ser do Vitor Pereira aqui no Brasil? Eu acho que para ele ficou muito complicado em relação à credibilidade da palavra dele, né? Porque eu vejo esse movimento dele, e não o movimento de ir para o Flamengo, né? É o que o Praz falou, um profissional hoje, vamos tratar dos dois clubes especificamente, né? Vale para qualquer clube, mas tratamos dos dois. Um profissional qualquer que seja, sair do Corinthians e ir para o Flamengo hoje é um movimento perfeitamente compreensível. Para o torcedor do Corinthians, gera uma irritação, gera uma dor no amor próprio, um pouco de inveja, porque não está acostumado a ver o seu clube perder, qualquer que seja o profissional, para um outro clube tão grande quanto, mas na atual fotografia do futebol brasileiro é um movimento perfeitamente compreensível e que não mereceria crítica alguma. Mas ele tinha dois caminhos para fazer esse movimento. O caminho mais honesto e o caminho mais sorrateiro. E ele optou pelo caminho mais sorrateiro, que levanta duas possibilidades, né? Ou o Vitor Pereira mentiu descaradamente, ou o Vitor Pereira não mentiu, mas não foi capaz de honrar sua palavra por 12 dias. Sim, por 2 semanas. Porque agora ele já está contratado, mas há 2 semanas ele já estava em franca negociação. O Marcos Braz foi lá para a Bahia, ele estava num resort com a família, o Vitor curtindo férias, o Marcos Braz foi para lá, eles conversaram, acertaram tudo, discutiram um projeto. Então, assim, na pior das hipóteses, o Vitor Pereira não foi capaz de sustentar, de honrar a palavra dele. Na pior das hipóteses, ele mostrou que ele não tem palavra. E no pior dos casos, ele mentiu descaradamente. Não tem uma terceira via, né? Então, foi de fato um movimento muito baixo por parte do Vitor Pereira ter feito as coisas como ele fez. Não trocar de clube, mas ter feito as coisas como ele fez. Porque, assim, ele poderia... a gente poderia entender, não, foi uma colocação mal feita dele que gerou uma interpretação, não foi bem isso que ele quis dizer. Mas ele está nesse discurso e ele adotou esse discurso público e interno por meses, em diferentes momentos, né? Então, assim, primeiro ele chegou a falar, olha, eu não posso, eu quero, eu gostaria de ficar, mas eu não posso. Isso não é verdade, porque se ele não pudesse, ele não ficava no país, ele podia ficar. Não ficou por algum outro motivo. Aí depois ele falou... em nota, inclusive, no seu Instagram, estou saindo única e exclusivamente por motivo de saúde. Então, por que é que 12 dias depois estava negociando com outro clube? Então, não era esse o motivo, né? Então, assim, são manifestações que colocam em dúvida, em total credibilidade, a palavra do Vitor, né? Pelo que a gente viu nessas últimas semanas, ele mostra que, infelizmente, ele não tem palavra. E eu acho que aí tem dois lados, né? Olhando pelo viés do Corinthians, o Corinthians perdeu um técnico muito bom, eu gosto da maneira que o Vitor trabalha, um trabalho promissor, sim, pela maneira que as coisas eram conduzidas, eu entendo que o 2023 do Corinthians tinha potencial para ser ainda melhor, o trabalho estava em desenvolvimento, mas, por outro lado, um cara que tem esse tipo de postura, assim, eu prefiro ter esse cara mais longe do que perto. Tá? Então, o Corinthians perde um trabalho promissor e um bom técnico, mas se afasta de um cara que não tem o tipo de postura que tem que ter, né? E do outro lado, o Flamengo ganha um bom técnico, acho que o Flamengo ganha um técnico superior ao que tinha, eu acho o trabalho do Vitor Pereira como um todo melhor vai ficar do sempre Dorival, com o pé atrás. mas fica com o pé atrás, assim, porque, e eu me lembro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, vazou um vídeo do Vitor Pereira reunido com os jogadores do Corinthians no vestiário, na despedida dele, e ele fala, o vídeo tá aí, o Fansport pode procurar, fala para os jogadores, nunca encontrei um grupo, é o melhor grupo que eu já trabalhei, é o melhor presidente que eu já trabalhei, é a melhor torcida que eu já vi. Se um cara é capaz de enganar como ele enganou, pessoas que ele considera tão especiais, que ele nunca viu assim, tão especiais na vida, o que esse cara não é capaz de fazer com quem ele não gosta? Então, eu acho que o Flamengo contrata um bom técnico, mas tem que ficar de olho bem aberto, porque a postura do Vitor Pereira justifica qualquer desconfiança em relação à sua palavra. Eu acho que o Zupac toca num ponto que eu queria explorar contigo, Praz, o lado de jogador de quem ele vai comandar. Porque, assim,
todo mundo está focando na revolta do Corinthians, da torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo, a gente recebe até mensagem, vocês estão falando paulistas! Primeiro que não é todo mundo aqui que é paulista, né, Marcelo? Opa. Mas enfim, né, Praça? Tá igual. Exato. É gaúcho, é pernambucano. Isso, muito menos corintiano, aí incluindo, inclusive, alguns paulistas. Mas Praz, o lado do Flamengo, uma movimentação dessa, a falta de palavra, de credibilidade, a palavra usada pelo Zupac, o elenco do Flamengo, isso fica pro jogador? Ou não? O jogador não se atém a isso. Tô falando do vestiário do Flamengo. Esse cara aí não sei não, hein? Fica uma pulga atrás da orelha. Porque tá muito obscuro ainda. Que nem o Zupac falou, tem as duas opções. A não ser que na coletiva ele venha com uma terceira e surpreenda todo mundo. Mas as duas são bem complicadas. Aí, assim, no primeiro momento vai ficar aquela pulga atrás da orelha. No dia a dia, que isso, dependendo da gestão, da direção e do próprio Vitor, pode virar um problema. Por quê? Em determinadas situações, se a coisa não for bem gerida, alguém pode falar, mas peraí, aquilo que aconteceu lá, será que não está acontecendo comigo agora aqui? Ele está me falando isso. Aí o cara fica lá, bom, aí ele guarda. Aí acontece uma outra com o outro, que não seja uma situação ruim, mas vai ficar sempre a dúvida. E assim, numa relação dentro de um clube, a pior coisa que tem é a dúvida. É melhor até tu saber que o cara desconfiança, que o cara fez errado contigo, que ele não presta, do que tu ficar na dúvida. É a pior, porque tu fica na defensiva. E assim, o Zupac falou da troca do Dorival por ele, né? Eu vi muitas pessoas falando, foi um dos maiores absurdos que eu vi no futebol. Aí eu parei para escutar, mas absurdos por quê? Como é que é o fim do futebol? Porque tu valoriza a derrota. Eu falei, como assim? Porque tu demite o que ganhou e contrata o que perdeu. Isso é o fim do futebol. Aí é uma coisa assim que eu acho beira o absurdo. Acho que a pessoa não parou para pensar, racionalizar. A gente critica muito no Brasil o quê? O resultadista. Trabalhar em cima do resultado. E essa declaração é tipicamente do resultadista. Que o bom é o que ganha e ruim é o que perde. Que bom é o que é o campeão e ruim é o que foi vice. Então, assim, vai muito além da simples discussão de quem ganhou e quem perdeu. São trabalhos que têm que ser analisados. Não vou entrar no mérito de quem é melhor, mas é uma discussão muito simples. Enquanto a gente discutir futebol assim, dessa maneira simples, a gente vai achar que o Brasil perdeu a Copa do Mundo por causa do cabelo, porque o Tite dançou, porque a chuteira do cara era colorida, porque não sei o quê. E isso, cara, não tem... Pó de ouro. O pó de ouro não tem nada a ver. As coisas são muito mais profundas. Só que aí, assim é mais fácil detectar o problema, né? Do que tu pensar, do que tu analisar, do que tu rebobinar a fita e ver o que foi feito na CBF durante não sei quantos anos, como se gere o calendário do Brasil, como se gere o ambiente político da CBF. Então, é mais fácil tu botar e olhar o ouro e o cabelo pintado. Essa questão do elenco é interessante, porque para o Flamengo, assim, o elenco do Flamengo não é um elenco fácil de ser tocado, o ambiente do Flamengo é um ambiente de muita pressão, não é um ambiente fácil de ser tocado. A gente já viu treinadores encontrarem resistência, o Paulo Sousa foi pouco habilidoso para lidar com isso, e o Flamengo está fazendo uma troca de técnico